Livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amados, olha que palavra fantástica que o profeta nos traz. O próprio ser humano, ele tem essa tendência de se gabar, de se achar, às vezes de contar vantagem, às vezes por muitos motivos achar que ele é o melhor, que ele sabe mais do que um e do que o outro, porque às vezes na sua própria profissão lhe deu este conhecimento, às vezes na igreja a pessoa está lá há anos e ela conhece a Bíblia de cabo a rabo e ela fala, não, mas está lá na Bíblia, eu sei, mas eu quero dizer algo a você. O Espírito Santo de Deus quer que nós tenhamos sim o conhecimento da sua palavra, que tenhamos a sabedoria desta palavra, porém, o que Ele mais deseja é que nós o conhecemos intimamente. O que Ele mais deseja é que nós tenhamos intimidade com o Pai. Não se glorie, homem, por tudo o que você faz na terra, ou pela tua sabedoria, ou por aquilo que você acha que você sabe. Não é só isso. Deus tem interesse em sim, em que nós tenhamos intimidade com Ele. Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos, primeiramente, ter intimidade com o Pai. Depois sim, conhecer tua palavra. Pastor, mas você está falando que não é necessário conhecer a palavra? Não, eu estou falando que é necessário, mas você precisa ter intimidade com Deus, porque se você não tiver intimidade com o Pai, você não vai conseguir conhecer a palavra dEle, você não vai conseguir conhecer e entender aquilo que Ele está falando com você, você não vai conseguir conhecer aquilo que é o desejo do coração dEle para a sua vida. Deus deseja claramente para nós, para mim, para você, que nós devemos conhecê-lo, nos parecermos com Ele, termos essa intimidade. Para isso eu quero falar algumas coisas que são básicas, eu não vou me demorar hoje, porque eu creio que este ano é um ano em que nós vamos conhecer cada dia mais o nosso Pai, que nós vamos conhecer intimamente este Deus que nos amou primeiro. Lembre-se, Deus te amou primeiro. Ele te amou intimamente. Ele é o único ser nesta terra que te conhece mais do que você mesmo. Sabia disso? Ele te conhece mais do que você mesmo. Tão é a tamanha intimidade que Ele quer ter contigo. E a primeira coisa que eu quero falar é que não basta ouvir falar de Deus. É preciso conhecê-lo, é preciso ter intimidade. Muitas vezes nós somos ligados a Deus intimamente, que nem Jó. Como é que Jó conheceu a Deus? Pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pelas lutas. Porque normalmente o ser humano, ele tem muito mais facilidade de conhecer Deus no meio da luta, no meio da batalha, no meio da dor. Porque aí ele eleva o seu rosto aos céus e diz, Deus me ajuda, Deus cuida de mim, Deus me cure, Deus trate minha vida, Deus me livre deste mal. E aí você começa a ter uma certa proximidade com Deus por causa dessas situações ruins. Olha a vida de Jó. Jó passou lutas terríveis. Eu não sei se eu conseguiria passar o que Jó passou. Eu creio que não. Já é difícil quando eu brigo com a Patrícia.
já fico mal. Não é assim? A gente fica mal quando a gente briga com quem a gente ama. Agora imagine aquela pessoa que ama, chega para você e fala assim: olha, renegue o seu Deus. Olha como é que você está. Sua fé não serve para nada. O que você está fazendo está tudo errado. Você perdeu tudo na sua vida. E Deus dizendo para você: fique firme. Fique firme. Não é fácil. Às vezes as nossas lutas são muito grandes, mas elas nos proporcionam intimidade. Quando eu vejo luta, amado, na vida do irmão, na vida da irmã, é óbvio que eu não quero ver o mal na vida da pessoa. Nunca. Eu desejo a você o melhor dessa terra. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o mal um dia, ou a luta, ou a tribulação, ou a angústia vier sobre você, saiba que existe um Deus em que você pode buscar intimidade com Ele, e Ele guardará, e Ele sustentará a sua vida, como Ele fez na vida de Jó. Não era assim que Jó dizia: antes eu conhecia você de ouvir falar, mas hoje do que? De contigo andar. Ele só conheceu Deus como? Depois de todas as lutas que ele teve. Então, se você estiver passando uma luta, meu irmão, quem está passando uma luta aqui? Todos. Olha, que coisa. Faça que nem Jó. Glória a Deus. Será que você pode dizer? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque essa luta te trará intimidade a Deus. Te trará conhecimento profundo de um Deus que te ama. Outra coisa que eu vejo que nós podemos entender que nos implica muito nisso, está em 1 Coríntios capítulo 8, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta. Versículo 3 diz assim, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Amados, ultimamente eu tenho visto muito mais as pessoas amarem o que Deus proporciona do que o próprio Deus que proporciona. Não é assim? Engraçado que a irmã, a pastora Vilma, estava dizendo ali para mim na sala, que ela trouxe uma palavra sobre nós pregarmos somente o Evangelho aqui, no domingo. E que ela falou assim: puxa, pastor, é que eu não gosto dessas igrejas que pregam campanha. Eu fui criado em igreja campanheira. Na nossa igreja quadrangular tinha águas que saram, Deus salve a família, me ajuda aí, a do mês de aniversário que falava Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve voltará. Então era o mês de novembro inteiro, cada final de semana era uma cor da igreja e era uma campanha. Tinha igreja que fazia tenda dos milagres. Eu lembro uma vez, lá em Carapicuíba, um pastor, que eu gosto até muito dele, pastor Magalhães, ele fazia umas campanhas meio doidas, e a igreja lota, né, com campanha meio doida. O pessoal gosta dessas coisas doidas, não é assim? Porque elas querem ver o que pode ser proporcionado. E eu lembro que entrou uma pessoa na igreja, e essa pessoa na igreja falou que tinha uma dor muito forte no estômago, que nunca melhorava, e que não sei o quê. E chegou o pastor, eu sempre estava ali à disposição para ajudar, independente de quem fosse, sempre estive à disposição para ajudar na igreja, mesmo achando errado. Quantas vezes a gente passou naquelas coisas lá do Catch the Fire, ali na sede, eu lá ajudando, eu não gostava, mas eu sempre fui servo daqueles que eram meus líderes. E aí esse pastor, ele devia ter uns 120 quilos,
por baixo. Ele era baixinho, bem gordinho. Ele chegou para essa pessoa e virou para mim assim: olha, você crê que Deus pode trazer a cura? A pessoa estava lá emocionada. Creio. Deita aí. Todo mundo lá, igreja lotada, cheia. E ele subiu em cima da pessoa, na barriga, com os seus 120 quilos. Eu acho que ela foi curada pela força mesmo. Deve ter saído tudo. Eu nunca mais eu vi a pessoa depois na igreja. São situações que às vezes a gente busca incessantemente e que não vai produzir nada para você. O que produz na sua vida é realmente você entender que quando você ama a Deus, você o conhece. Quando você ama a Deus, Deus trata com você com intimidade e Ele vai falar com você as coisas que são necessárias para que você viva a sua vida. Seja orientado. O apóstolo Paulo fala isso nesse versículo: olha, mas se alguém ama a Deus, esse é o quê? Conhecido dele. Se você só vai em busca das coisas que ele te propõe, ele não está falando que você não é conhecido dele. Você é conhecido das coisas que podem ser proporcionadas. E isso é normal até na nossa própria vida, não é assim? Você só gosta de pessoas que proporcionam as coisas para você. Amados, isso é um ledo engano. Não faça isso. Nunca. Se você quer amar a Deus, obedeçam. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz isso. Ele diz claramente, ele fala sobre isso: obedeça a Deus. Ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Obedeça. Quer conhecer a Deus? Obedeça. É engraçado que hoje o João, meu filho, ele já sabe quando eu olho sério para ele, ele sabe que ele está fazendo coisa errada. Não é assim, Paulo? Hã? Sabe ou não? Não é assim, Paulinho? O Igor já sabe? Sabe, né? Eu também. Nossa, eu tinha um medo da minha mãe. Eu tinha um medo da mão da minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje minha mãe, meu irmão mais velho, o Hélio, sumiu no meio da barroca. Lá perto de casa tem a barroca. E a barroca não é um lugar muito bom. Já daquela época tinha uns ladrãozinhos. Na minha época era trombadinha. E nem os meus 2 pequenos que vieram aqui fazer. E ele sumiu, não avisou minha mãe. Nossa, quando a minha mãe pegou ele, eu lembro como se fosse hoje, que ele apanhou. E eu acho que aquilo fez eu aprender a não querer apanhar da minha mãe. Então, só da minha mãe olhar, eu já sabia o que ia acontecer. Agora, como é que é hoje? Hoje os pais estão distantes dos filhos, os filhos estão distantes dos pais. Nós estamos distantes das pessoas. Eu ouvi uma reflexão hoje pela manhã na Band News, de um professor, e ele dizia claramente sobre isso. Ele falou: olha, hoje as pessoas se relacionam com o computador, mais ainda com o smartphone. Às vezes a gente não sabe se a pessoa tem mais contato com o smart com a pessoa que ela ama. E aí ele dizia assim no final dessa reflexão: a pessoa à noite, ela pega o telefone dela e dá um beijo, boa noite, e põe do lado da cama. Tá assim. Se nós queremos ter intimidade com o Pai, não é o telefone que vai resolver sua vida, mas é conhecer o Pai, falar com Ele, viver com Ele, obedecê-lo. E como está difícil obedecer hoje, amados? Pergunta para Deus agora: Deus, eu estou obedecendo? Será? Segunda coisa que nos leva a conhecer a Deus
e que nos faz bem é que nós desfrutamos das suas promessas. Nós desfrutamos das suas bênçãos. Olha o que o Evangelho de João 17:3 diz. Presta atenção. E a vida eterna é esta. Olha só. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só. E ele continua dizendo, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele afirma e reafirma, e nós temos sim uma promessa maravilhosa, uma bênção única, que é a vida eterna. Só por causa disso, a gente tinha que ser íntimo de Deus, a gente tinha que conhecer Deus. Mais e mais, Deus dá a nós uma promessa maravilhosa, que é a vida eterna, amados. Você pensou que eu ia falar o quê? De grana? Você pensou que eu ia falar o quê? Do material? Você pensou que eu ia falar o quê? Das coisas que a gente pode ter na nossa vida? Não! Nós temos uma promessa real na nossa vida, que é ter vida eterna. Olha o que diz o Salmo de número 91, versículo 14. Sobre isso. Salmo de número 91, versículo 14. Ele fala: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Só pelo simples fato de você conhecer Deus, pelo nome dele, Deus te coloca num alto retiro. Sabe o que é um alto retiro? O que diz lá em Colossenses: quando você pensa nas coisas que são do alto, você se aproxima da parte mais importante, que é conhecer Deus profundamente. Conheça Deus, que Ele te coloca no alto, perto dEle. E às vezes a gente fica preso no baixo clero, rasteiro. Nós ficamos perto das coisas mundanas, das coisas terrenas. Deus quer que você esteja no alto retiro. Ah, pastor, mas o que quer dizer isso? Intimidade. Vou dizer algo para vocês, amados. Por mim, eu quero voltar a sentir presenças especiais de Deus na minha vida. Você já sentiu presenças especiais de Deus na sua vida? De íntima comoção. E quando eu falo íntima comoção, não é aquela comoção de sentir, eu vou chorar. Vou sentir, eu vou rir. Eu já vi tanta baboseira nesse sentido. Já vi gente urrando, pulando. Não é essa comoção. É o sorriso que vem do profundo, aquele riso gostoso que você fala: oh, glória a Deus, Deus está aqui, eu estou sentindo a presença dEle. Você chora, mas você sente mesmo que vem do fundo da alma, porque o Espírito Santo de Deus te toca. Isso para mim é estar perto do alto. Eu desejo isso, eu profetizo isso sobre a tua vida este ano. Eu profetizo isso sobre a tua vida este ano. Eu quero que você saia dessa coisa rasteira, dessa coisa baixa que a gente vive. Pastor, você está me chamando de baixo? Não, amado. Estou te chamando para a gente andar mais perto de Deus, para a gente conhecer Ele profundo, para a gente estar perto dEle. Ele está no alto, não está? Por que você quer ficar aí no baixo? Por que você se acha que você sabe? Você não sabe nada, nem eu sei. Eu leio, eu aprendo cada vez mais. Eu leio, posso ler o mesmo texto, aprendo cada vez mais. Outra coisa que Deus faz para nós, é que se a gente tiver um processo contínuo de conhecimento de Deus, Deus nos ajuda a sermos transformados pelo Espírito Santo. Olha o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha que linda palavra.
E se Deus tocar na sua vida através dessa palavra, dê glória a Deus, amado. Glorifique a Ele por isso que Ele está nos dando de conhecimento, como nós fizemos agora no momento da adoração. Olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vou repetir. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e a ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. A chuva que nos alimenta, a chuva que rega. Conheça e prossiga conhecendo ao Senhor. Amados, olhe para mim, por favor, todos. Invariavelmente a gente vem todo domingo aqui. Eu estava com saudade. Se vocês pensam, por exemplo, que não, mas eu estava. E mesmo quando eu viajo, essa época é uma época que eu tenho me acostumado a viajar com a minha esposa, porque é importante para nós. E a gente fica normalmente um final de semana fora da igreja. E agora calhou que esse final de semana fora que a gente fica da igreja, porque aqui é o segundo final de semana ceia, calhou de ser a ceia. E sabe o que nós fizemos? Eu e a Patrícia, nós estávamos só nós dessa vez, e o João, e corremos atrás de uma igreja. E eu perguntava para todo mundo, eu quero saber de uma igreja onde tem uma ceia. Eu não quero saber de uma igreja que tem um culto normal. Eu quero ter a ceia. Por que ter a ceia? Pela comunhão. Para estar mais perto de Deus. Aí, o rapaz que trabalha lá no condomínio, tem do meu cunhado. Meu cunhado é pastor. Eu falei, que show, tal. Que igreja que é? Presbiteriana. Eu falei, vê lá se tem ceia, né? Você já vai com aquela coisa, né? Deve ser meio fria. A Patrícia já chegou para mim, não bate palma. Bom, ele falou, não, tem ceia, o culto começa às 7 horas, vamos lá? Vamos. Chegamos lá, a igreja bonitinha, todo mundo muito bem vestido, e eu largado assim. Os caras tudo de terno e gravata, até os menininhos, tudo de roupa social. Aí, essa daqui já na minha cabeça, é que eles não batem palma. Tá aparecendo. Começou o culto. Nossa, amados, mudou tudo. Um louvor onde a gente sentia a presença de Deus. Todo mundo batendo palma, todo mundo dando glória a Deus, aleluia. O culto começou às 7 horas, terminou 10 horas da noite. Tomamos a ceia, ficamos mais perto do Senhor. Eu desejo isso para você hoje, no nome de Jesus. Que você fique mais perto, como diz isto, não importa aonde você esteja viajando, esteja trabalhando, esteja em qualquer lugar do planeta Terra. Mas se você conhecer, prosseguir e conhecer, e entender esta palavra, que esta chuva está sobre a tua vida, você vai ficar mais perto do Senhor e terá intimidade com Ele, e Ele contigo. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, nos diz outras coisas também interessantes. Eu quero usar esse texto para nós encerrarmos. Olha o que ele diz. Preste atenção. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele, Deus, se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Presta atenção aqui,
Se você se chega a Deus, Deus se chega a você. Não é bom? Chega com o coração aberto. Chega com as suas mãos. Deus, toca nas minhas mãos. Eu sou impura. Amados, eu tenho errado muito. Tenho tentado me consertar. Tanta coisa aconteceu comigo nesse último ano. Eu vou dizer uma coisa para você. Não é fácil. Deus é contigo. Deus é comigo. E nós vamos ver a vitória do Senhor juntos, porque a gente vai andar junto com o Pai. E a gente vai saber da intimidade dEle, Ele saberá sobre nós. E nós saberemos o que Deus quer para a gente. Dia a dia, minuto a minuto, não é fácil. Mas Deus quer estar perto de você. Mas entenda, se chegue a Deus. Deus já te amou, amados. Você não precisou fazer nada, Deus já te amou. Você não mereceu nada, Deus já te amou. Você é chato, você é insuportável, você é orgulhoso, você é respondão, você se acha, você acha que sabe tudo, você não sabe nada. Mesmo assim, Deus te amou. Deus te ama. Eu não sei mais do que você, nem você sabe mais do que eu. Mas juntos nós podemos andar cada vez mais perto do Senhor e sermos conhecedores desse Deus maravilhoso. Deus é bom, amados. Deus é bom. Amém? Você crê? Eu creio. E nessa noite nós precisamos estar mais perto do Pai todos os dias. Conhecer essa palavra é fundamental. É fundamental. Mas para você entendê-la, só quem tem intimidade com Deus. Para encerrar, eu quero contar para vocês a minha expectativa que eu tive quando eu entrei no seminário. Eu entrei no seminário e eu queria ter uma mudança do dia para a noite. E era assim que eu achava. Aí eu aprendi que não. Eu aprendi que as melhores mudanças são aquelas que é duradoura, dia a dia. E Deus foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando. Foram 3 anos de tratamento. Quando eu saí, eu achei que ainda não estava preparado. Quando eu saí, eu ainda achava que eu precisava de mais. E é assim que eu acho que eu preciso hoje. Preciso de mais. Quem precisa de mais do Senhor hoje? Feche teus olhos e fale com o Pai. Diga para Ele que o Espírito Santo o ajude a conhecer mais a Deus.